Olá, Mirante, tudo bem com você? Eu não sei se você sabe, mas eu uso o termo mirante para quem vê os vídeos nos nossos canais. Significa que você vai mirar, que você vai ampliar sua visão para um assunto. E voltando aos vídeos diários aqui na Borelli Academy e também no canal da Suelen Borelli, eu quero compartilhar alguns assuntos que muitas vezes fazem parte da nossa rotina como empreendedores e que afeta certamente você que está aí empreendendo. Então, o objetivo desse vídeo é ele ser menos formal e um bate-papo, inclusive, sobre a minha forma de pensar sobre o assunto, sobre a minha experiência e talvez seja a sua experiência, e aí talvez você possa contribuir com a gente ou também me ajudar a ver uma nova perspectiva sobre o assunto. E eu quero falar nesse vídeo sobre o efeito dominó da inadimplência. Não muito distante, esses dias atrás aí, uma cliente, ela me mandou uma mensagem falando que ela não iria conseguir quitar, né, dois valores que ficarem abertos e ficaria pendente para o próximo mês. E ela falou isso, inclusive, na semana desse recebimento. Só que na sequência ela escreveu assim: efeito dominó. Então, o que, que significa isso? Que provavelmente ela não teve o recebimento do cliente e aí, consequentemente, ela não fez o pagamento por conta disso. Mas esse é um assunto que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Por quê? Porque a gente precisa parar esse efeito dominó nos nossos negócios. Então, isso me fez pensar, inclusive, que é algo que eu não quero no meu negócio. Eu posso até sofrer o efeito do dominó vindo do cliente, mas eu não vou ser aquela que derruba o dominó daqui para frente, até porque a gente precisa ter algumas responsabilidades aí no contexto do nosso financeiro. E é interessante a gente lembrar que, primeiro, a vida acontece enquanto os negócios acontecem. Sim, a gente vai ter algumas dor de barriga em algum momento da nossa vida pessoal ou do nosso negócio. Quem nunca conseguiu deixar, às vezes, de pagar uma conta porque não teve um recebimento, alguma coisa do tipo, fazer um investimento, que atira a primeira pedra. Mas existem alguns detalhes que fazem a pena a gente olhar um pouco mais para nossa gestão no dia a dia. Porque, sim, se isso é algo que para você às vezes é ruim, para o outro também é. Então, quanto mais a gente se organiza, melhor essa situação fica. E uma vez eu tive uma conversa com um advogado que ele faz cobranças, porque existem algumas empresas, principalmente as grandes empresas, se a gente pegar a linha da telefonia, não tem os centrais de atendimento, que eles fazem as cobranças, né? E aí os bancos ou empresas de telefonia terceirizam para essas centrais e elas fazem as ligações para elas poderem receber, certamente, ou fazer um acordo, mas receber o dinheiro que lhe é devido dentro de diversas propostas. E existem profissionais que fazem essas cobranças de forma individual. Então, por exemplo, se eu for contratar um advogado para fazer cobrança, existe certamente valores, né, que seria interessante ter para cobrar, para daí sim contratar esse profissional, e eles ficam com uma porcentagem desse recebimento. Então, tem negócio para todas as formas. Mas aqui eu separo os negócios em três níveis: o nível 1, nível 2 e nível 3. O que é um negócio de nível 1? Um negócio, por exemplo, onde o empreendedor ele é empreendedor individual, muitas vezes. Ele é o especialista do negócio dele, ele fatura abaixo de 50 mil mês, podendo variar entre 10, 20, 30, 40, 50 mil mês. Então, ele precisa fazer vários ajustes no negócio dele para que ele aumente o potencial de faturamento do negócio. Então, todo o dinheiro conta, né? E muitas vezes nesse nível, a pessoa nem sempre ainda conseguiu separar o pessoal do profissional. Então, tem gente que tem muitas dores do que? Da própria gestão financeira. Mas mesmo quem já superou essas pequenas dores, ainda assim acaba tendo outras dores. Então, é importante a gente estar alerta, porque sim, a questão de inadimplência no seu negócio, independente se você é uma empresa de nível 2 ou 3, mas principalmente o nível 1,
às vezes, dói muito mais no seu bolso, porque uma empresa, por exemplo, de nível 2, ela já tem um faturamento, querendo ou não, mais recorrente, porque ela já está no mercado há um tempo, então, querendo ou não, ela tem recebimentos, mesmo que tenha inadimplência, outros recebimentos acabam cobrindo. Um do nível 3, então, nem se fala. Só que o nível de cobrança deles também é num nível maior do que a gente dá conta muitas vezes. Então, lembre-se disso. Sim, a vida acontece enquanto os negócios acontecem, e esse é um dos motivos que a gente tem que ter muito cuidado. Porque realmente a vida acontece quando os negócios acontecem. E será que você está blindado? Será que está se blindando para poder, nessas situações onde o dominó vem para o seu lado, você consegue ser a pessoa que para ou você acaba tombando junto? Então é algo a ser pensado. E no nosso sistema de gestão, aqui na Borelli Academy, a gente tem trabalha com 4 categorias de serviços, categoria de soluções. A primeira é tecnologia, onde a gente tem o nosso sistema de gestão empresarial, Market Hunt, que é focado principalmente para profissionais liberais, prestadores de serviços. E a gente tem as skills, que daí são várias habilidades que você pode desenvolver. A gente tem algumas prestações de serviço, de alguns serviços pontuais, e consultoria. Quando a gente fala de tecnologia, no nosso sistema a gente tem, na parte da gestão financeira, um indicador de inadimplência. E aqui eu trouxe o gráfico de uma cliente que compartilhou, inclusive, comigo, porque ela andou tendo esses problemas no negócio dela. Então, percebe, aqui a gente consegue medir a porcentagem, como é que está a linha de inadimplência. Então, apesar dela, no caso desse negócio, ter recebimentos recorrentes, ou seja, é possível planejar o que está por vir, por isso que essa linha aqui fica alta, porque a inadimplência ela vai acontecer se não tiver os recebimentos dos pagamentos futuros, né? Mas de janeiro, fevereiro veio certinho, aí em março começou a subir, então a percentual de inadimplência nesse negócio está em torno aí de 5%. Então muitas vezes são 2 ou 3 clientes que não pagaram, e aí precisa monitorar para fazer o quê? Ou uma negociação, dependendo da fase do estágio de entrega do projeto, ou também uma questão aí de cobrança mesmo direto, né? Então, monitorar a inadimplência é importante. Aí, como você pode monitorar? Primeiro, a gente já tem isso embutido no Market Hunt, então, se você é prestador de serviço e quiser conhecer, eu vou deixar aqui o link nesse vídeo, aí se você estiver vendo o vídeo fora do YouTube, eu chamo você para vir no YouTube. Por exemplo, a gente vai postar esse vídeo no TikTok, a gente vai postar esse vídeo no LinkedIn. Então, convido você a vir para o YouTube ou deixar uma mensagem aqui embaixo que você quer conhecer e eu falo com você. Mas, voltando aqui, por que é importante medir isso? Até para você ficar de olho se está acontecendo algum movimento desse tipo no seu negócio. Isso faz você olhar para medidas que você pode resolver ou realizar ou adotar para diminuir isso. Então, olha que interessante, nessa conversa com esse advogado, isso ficou na minha cabeça, e depois eu vi um vídeo, inclusive, do Flávio Augusto falando sobre isso. Porque algumas coisas a gente precisa estruturar no negócio para diminuir o máximo isso, porque isso acaba não trazendo o dinheiro que deveria trazer para o negócio, isso acaba enrolando você com outras pessoas e vira uma bola de neve. Então, eu separei aqui que é o seguinte, um dos pontos a ser visto é que o tempo entre a venda e o recebimento, quanto maior, pior é. Porque muitas vezes você tem lá a venda de um produto ou de um serviço e você fraciona, por exemplo. Essa fração significa que às vezes vai levar 60, 90, 180 dias até você receber todo esse valor. Então, para você ter caixa muitas vezes, e aí entra uma boa gestão financeira, você teria que ter vários tipos de entradas, né, para poder compensar esse parcelamento. E quando você presta serviço, por exemplo, a empresas maiores, tipo uma empresa de um nível 2 ou nível 3, muitas vezes leva dias, né, até que a empresa receba. E às vezes, se ela não tem um caixa, ela fica com arrombo de caixa. Então, quanto menor o tempo de recebimento entre a venda e o recebimento, melhor. Por isso que uma boa gestão financeira é essencial. E não é só a gestão, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Existe uma mentalidade sobre o assunto.
Então, por que muita gente tem dificuldade com gestão financeira? Porque primeiro não configurou o entendimento do todo antes de começar a executar as partes. Então, quais são os pontos de observação? Primeiro, a forma que você recebe. Então, por exemplo, boleto, fuja de boleto. Só que muitas vezes, dependendo do formato, como você vende, então tudo interfere. Então, o melhor mundo, vamos pensar o seguinte, seria receber à vista, né? E aí, por isso que muitas vezes receber à vista, dependendo do valor aí do seu serviço, do seu produto, você pode conceder uma porcentagem de desconto para quem paga à vista, é dinheiro em caixa rápido, é a melhor forma. Então, se você vai vender algo à vista, considere beneficiar a pessoa, não necessariamente com desconto, mas às vezes ela ganha alguma outra coisa, então isso é interessante. Agora, qual que seria a melhor segunda forma? Muitas vezes o cartão, que apesar de ter lá a taxa do cartão, mas ainda assim você tem um acordado, né, que depois você tem isso garantido, vamos colocar desse tipo. Agora, todas as vezes que você vai para a linha de boleto, que você vai na linha de promessa de pagamento, gente, aí realmente é pedir para tomar na cabeça. Porque muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. Aqui, por exemplo, a gente utiliza todas as formas. E apesar da gente ter boleto, por exemplo, ainda para o nosso processo de gestão empresarial, a gente tem um contrato com o cliente e se ele quebra o contrato, ele precisa pagar multa e tudo mais. Então, essa forma de acordada, muitas vezes a gente olha pensando no cliente, porque, sim, como empresa, você pode trabalhar com todas as formas de pagamento, só que exige uma gestão muito maior. E se você é ou seja, empreendedor de nível 1, empreendedor individual, ou mesmo se tem sócio, para mim, empresas de nível 1 faturam abaixo de 50 mil, tá? Não quer dizer que você é MEI, às vezes você é um ME, você é um EPP, você pode até ser um limitado da vida, só que fatura abaixo de 50 mil. E por que eu falo isso? Porque tem várias configurações que tem que fazer nessa estrutura empresarial até que você fature isso. Uma delas é mexer na sua forma de recebimento. Então, eu fiz esse exercício no começo do ano, eu olhei para isso no meu negócio, mas eu percebi que com o público que eu estava lidando, no momento ali, eu teria que usar, inclusive, uma das formas que eu gostaria de retirar. Mas é um amadurecimento do processo. Amadurecimento e também precisa medir para ver se está sendo eficiente, se está sendo eficaz, né? Porque se você vai ser mais prejudicado do que bonificado o negócio, então às vezes você tem que tomar uma decisão, tipo, para cortar de vez. Às vezes é melhor andar 1 quilômetro a mais para achar clientes dispostos a aceitar, né, esse processo de contratação de forma que minimize os danos, do que às vezes vender para quem vai dar problema lá na frente e vice-versa. O segundo ponto, caixa para cobrir inadimplência. É aquilo lá, existe o mundo ideal, o mundo que a gente vive, e entre um e outro a gente vai melhorando, Kaizen, Kaizen, Kaizen. Então, primeiro ponto de melhoria para inadimplência, melhorar a forma de recebimento. Quanto menor o tempo, melhor, e quanto mais automatizado, melhor, vamos colocar assim. Segundo ponto, começar a ter caixa para inadimplência. O ideal é ter no mínimo 3 meses de custo fixo guardado. Isso significa que, por exemplo, qual é o seu custo fixo da empresa? Vamos supor que seu custo fixo para sua operação seja de R$1.000. Quanto você tem que ter guardado? R$3.000. Então, você sempre tem um caixa para que quando você estiver na sua operação no dia a dia, na pior da situação, existe um caixa que você pode se movimentar para resolver gaps, né, de recebimentos que às vezes pode acontecer ou não. Então, esse é um outro ponto a ser mexido. Não tem, mas olha para isso para ser construído. Pensa nisso como um projeto. Então, você precisa mexer na sua forma de recebimento e contratação, ou melhor, o acordo comercial que é feito. Você precisa criar um caixa para cobrir inadimplências futuras. Então, isso é um lugar a ser construído. Só que existe um outro ponto que eu vejo que é o pior de todos. Porque a gente lida muito com empreendedores, eu vou dizer que primeiro eu passei por esse cenário,
que é a falta da habilidade da gestão financeira. Vou além, é a falta da mentalidade da gestão financeira. Por quê? A gestão financeira, ela não é uma única coisa, ela tem diversos elementos. Então você precisa entender o básico para que quando você tem que mexer ou quando você tiver que movimentar alguma informação ou tomar uma decisão, você sabe o básico. Se você tem negócio, você precisa entender de dinheiro. E o dinheiro não é só eu recebi e paguei. Gente, essas nomenclaturas, como por exemplo, beleza, eu recebi, teve lá o meu faturamento, mas qual é o seu custo fixo? Chorando, sorrindo, todo mês tem. Uma vez que entrou dinheiro e paga-se aquele custo fixo, você tem o lucro bruto. Só que daí você tem também despesas variáveis, ou seja, além daquele fixo, existem outras que você precisa pagar. E uma vez que você faz esses pagamentos com o lucro, aí sim você tem o quê? O lucro bruto, né? Você tem um lucro líquido. Então, quando você tem um processo organizado que já te dá esses nomes, fica muito mais fácil para você aprender. Só que, independente de ter uma tecnologia, por exemplo, que já te dê isso, no meu ponto de vista, que é o que a gente defende, você precisa ter essa mentalidade. E essa mentalidade é uma habilidade. Então, por exemplo, aqui, o que a gente tem para te propor? Que eu já vou te falar, né? Então, não deixamos o efeito dominó afetar nossos fornecedores. No caso, foi eu que escrevi isso aqui. Então, como um princípio de valor até, hoje eu me organizo para que o fixo, ou seja, chorando ou sorrindo, eu tenho que garantir para os nossos fornecedores fixos. Porque a maioria dos nossos fornecedores são do nosso tamanho. Então, eu sempre garanto que eles têm o recebimento deles, até porque senão isso depois vira uma bola de neve. E se eu tiver que pipocar em alguma situação, vai ser em situações que, tipo, ou vai ser num pagamento de variáveis, mesmo que seja às vezes para o próprio fornecedor. Então, eu tenho fornecedor que todos os meses tem pagamento para eles, mas muitas vezes eles prestam outros serviços que daí a gente vai oscilando além do fixo. Então, tipo, por projeto. Então, de repente, eu tenho lá um projeto que eu já paguei metade e ainda tem mais duas. Então, quando tem a ver com essas variáveis, se eu não tenho caixa, eu aviso o fornecedor muitas vezes e falo assim, sabe aquele pagamento lá que ia ser pro dia tal? Vai precisar ser pro dia tal. Porque eu fiquei sem caixa aqui, por exemplo. Mas o dele fixo, a gente paga. Então, eu sempre me organizo para que fornecedores fixos tenham seus recebimentos, e aí os variáveis a gente vai realmente assim negociando prazos para poder ir quitando conforme novas entradas vão acontecendo. E isso eu aprendi, gente, tem anos, porque isso fez eu criar, me organizar financeiramente melhor. Já tem uns 6 anos que eu faço isso. Então, quando entra o dinheiro, por exemplo, do faturamento da empresa, e aí hoje eu também já consegui separar esses dois mundos, né, do pessoal, do profissional, mesmo eu medindo no mesmo sistema, porque daí você usa as tags, né, para você medir, e aí eu consigo, primeiro eu sempre dou prioridade para os custos fixos, tanto em nível pessoal quanto em nível empresarial, porque todo mês chorando, sorrindo, aquilo precisa ser pago. E uma vez que eu sano aquilo, aí todo o resto é dinheiro do lucro. E com o dinheiro do lucro eu consigo ou quitar outras dívidas ali que foram feitas, né, investimentos, né, e ou fazer algum investimento, ou, o melhor dos mundos, começar a reter esse lucro também. O que hoje o nosso caso está assim, está muito em cima, mas a gente chega lá, né? Então, como um valor, eu aprendi a não deixar esse efeito dominó afetar os meus fornecedores. Isso para em mim, eu tenho dinheiros para receber, porém, da gestão que foi feita, eles não ficam pendentes. Aí só fica pendente o que é variável, né? Até porque tem uma variação no tempo, no espaço, e isso a gente negocia e será pago, né? Na medida conforme vai aumentando as entradas, a gente vai quitando esses variáveis aí. Então, o que eu sugiro aqui para você? Claro que, né, na foto a gente está melhor do que nesse vídeo, mas tudo bem, estamos aqui para contribuir. Que é o seguinte: muita gente tem problema com gestão financeira, porque primeiro tem problema com gestão no tempo.
A pessoa não se organiza no tempo, ela não tem uma forma de mentalidade de se organizar no tempo, e isso interfere na gestão financeira. Isso assim, eu vou dizer que 90% das pessoas têm problema com gestão financeira, tem problema de gestão no tempo. Ela precisa corrigir primeiro essa habilidade, porque a habilidade é por camada. Camada 1, camada 2. Eu falo que se você fosse pensar nas habilidades como se fosse um hambúrguer, que são por camadas, a gestão no tempo ela é o pão. O pão que segura tudo que está dentro, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a gestão no tempo. Depois, a gestão financeira. Aí, esses dois dão um casamento que, nossa, sua vida já muda. Só que se você acha que você já tem gestão no tempo, você precisa então fazer uma gestão financeira que mínima. Por isso que a gente tem método aqui na Borelli Academy e tudo que a gente faz de habilidade, que aqui no caso são soft skills, são habilidades de você conduzir melhor o tempo e melhor o dinheiro, vamos colocar assim. Então, qual o nome do nosso método para a gestão no tempo? O terreno do tempo. Qual o nome do método para a gestão financeira? Abastança. Quando você aprende essas duas habilidades, esses dois mundos colidem e você já vê muita diferença na sua vida pessoal e na sua vida empresarial. Por quê? Se você não tiver mentalidade, você não vai para habilidade e, consequentemente, não usa ferramenta. Hoje, o que muitas pessoas fazem? Quer ferramentas, mas não desenvolve mentalidade para poder executar. Então, se você faz na ordem certa, você vai chegar onde precisa chegar. Então, neste assunto de inadimplência, claro que são fatores externos, mas quanto mais domínio interno você tem, você que empreende, e é desse nível 1, né, ou seja, fatura abaixo de 50 mil mês, precisa se organizar. E uma dessas organizações é aumentar o seu poder de realização com o tempo e com o dinheiro. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a nossa jornada da autoridade, da autogestão, da autoridade não, da autogestão, onde estão mapeados todas as nossas habilidades e tanto o terreno do tempo quanto a abastança são as duas primeiras soft skills que aumentam seu domínio pessoal. E então, para finalizar esse assunto, ok, efeito dominó existe, nós podemos ser vítimas disso, mas que a gente minimize ao máximo. Por quê? Porque assim como você precisa de recebimentos para as coisas andarem, outras pessoas precisam do recebimento para continuar andando. Qual o segredo para minimizar isso? Melhorar sua forma de recebimento, melhorar qual que é o outro mesmo, que aqui é a minha cola. Melhorar, são três coisas, né? A forma de recebimento, o caixa, para cobrir inadimplências futuras e melhorar suas habilidades, aí de gestão no tempo e gestão financeira. O que você acha sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários se você já passou por isso, o quanto isso afetou seu negócio, se o conteúdo de hoje contribuiu de alguma forma com você. Isso aqui é um assunto do nosso dia a dia, né? Então veio esse assunto esses dias, então a gente vai transformar em conteúdo assuntos que fazem parte da nossa rotina, seja de experiência com o cliente ou a experiência de aprendizado que a gente tenha, mas o objetivo aqui é trazer conteúdo de verdade, de real, da vida real do empreendedorismo, mas eu gostaria muito que você participasse e falasse aí nos comentários o que você acha desse assunto. Sueli, eu gostei e quero compartilhar. Copia o link, manda para alguém que precisa ouvir e vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau, Mirante.